Olá, pessoal, muito bom dia. Queria que a Carol apenas me confirmasse se meu som está chegando bem, por favor. Tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Eu acabei de pedir aqui no chat para que as pessoas pudessem se apresentar, para que nós soubéssemos quem está na sala. Eu vou esperar aqui um minutinho, a gente está tendo várias pessoas se apresentando. Tô vendo aqui a Fernanda, a Espósito conosco. Bom dia, Fê. Regiane, que bacana, tá aqui conosco também. Bom dia, Cláudio. Muito bom. Jorge, tudo bem? Bom dia, Cris Leite, que bacana. É... gente, que bom que vocês estão aqui, porque pra gente hoje é um dia muito especial. Eu vou começar compartilhando minha tela é, e dizendo que hoje talvez seja um dia icônico para Bittencourt, né? No sentido de conseguirmos lançar um movimento que para nós é um movimento de como é que a gente inspira a humanidade, né, a sociedade por meio dos nossos negócios. Eu queria só, antes de começar, então pedir para a Carol confirmar se tá tudo bem com a internet, por favor. Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada. Então hoje é esse dia que para o Grupo Bittencourt é um dia muito especial, um dia onde a gente, depois de alguns anos em conjunto com algumas pessoas muito importantes que estão aqui hoje, nós conseguimos estruturar, organizar para que esse movimento que hoje nós vamos falar sobre, que é o franchising consciente, consiga efetivamente inspirar a humanidade por meio dos negócios. A gente de fato acredita que os líderes conscientes podem fazer uma grande diferença na sociedade. Então, por isso, temos aqui uma agenda, né? Eu falei que a agenda é boas-vindas e super boas-vindas. Super boas-vindas por estarem aqui conosco. Eu acredito que quem está aqui hoje é porque já deu ou está dando o seu primeiro passo, o primeiro passo numa liderança mais consciente. O que a gente vai tratar hoje é sobre o capitalismo consciente pelas palavras do Hugo Bethlen. Então, não teria ninguém melhor para explicar esse movimento mundial para nós. Depois eu vou tratar um pouco sobre os impactos de um franchising consciente, e a gente acredita nisso já tem alguns anos, e talvez seja por isso que a gente conseguiu dar o nosso primeiro passo nesse movimento. Depois nós convidamos uma empresa nacional, que é o Brinquedos Estrela, na visão de uma pessoa que está num caminho de inovação e consciência dentro da Estrela, que é a Estrela Beauty, a Michelle, para falar um pouco sobre esse chamado. E aí a gente fecha com um talk consciente, porque para mim o mais relevante é que vocês possam tirar dúvidas, trocar. Afinal, esse movimento é nosso, não é da Bittencourt, né? O capitalismo consciente, junto com o grupo Bittencourt, idealizou o franchising consciente, mas esse movimento é nosso, é de todos. E eu já faço o convite para todos que quiserem nos apoiar, compartilhar, estimular, participar, que venham a estar junto conosco. Então, para começar, rapidamente, eu vou só apresentar quem somos. Então, bom, meu nome é Eliana Bittencourt, eu sou a segunda geração de uma empresa chamada Grupo Bittencourt, que eu tenho a honra de dizer que foi fundada por uma mulher, minha mãe, Cláudia Bittencourt, de quem eu tenho muita honra. E o que a Bittencourt faz? A Bittencourt é uma consultoria de inteligência em rede de negócios. E eu vou dizer para vocês que o nosso chamado aconteceu há uns 5 anos. Depois eu vou contar um pouquinho dessa história e por isso talvez pra gente é tão importante o dia de hoje. O nosso propósito
no Grupo Bittencourt é desenvolver as empresas, multiplicar o sucesso e realizações. Eu lembro que quando a gente fez essa jornada de descoberta, a primeira pessoa que eu chamei para um almoço no Santo Grão para contar foi o Hugo Bertrand, que está aqui conosco. Eu lembro até hoje as palavras que ele me disse quando eu disse: Hugo, eu acho que a gente fez um exercício interno dessa descoberta e foi até mais fácil do que eu imaginava, porque as pessoas já sentiam esse propósito de desenvolver, que o que a gente fazia aqui era desenvolver as empresas, ajudá-las a multiplicar o sucesso, e na prática, no final do dia, a gente estava realizando o sonho daqueles empresários, de crescer os seus negócios, de perenizar as empresas, das segundas e terceiras gerações querendo fazer bem feito o que os seus pais começaram. Então, eu entendi que a gente estava muito alinhado, né? Essa descoberta ela foi fluida porque as pessoas sentiam muito aquilo, viviam muito aquilo. E isso nos fez uma reflexão sobre os nossos valores, e no momento que a gente estava se internacionalizando também, a gente entendeu que, puxa, o que a Bittencourt queria era que todos fossem, a gente usa o B de Bittencourt, que eles fossem be better, né? Que fossem melhor nas suas atividades, que fossem originais nas suas soluções, que todos os empresários fossem um pouco bold, porque afinal acho que não existe nenhum empresário que não é um pouco bold, corajoso na sua forma de ser, mas que a gente pudesse aproveitar essa jornada juntos e que essas lideranças desses negócios pudessem ser lideranças exemplos, porque no final do dia, e isso a gente já tinha há bastante tempo, a gente acredita que essas empresas deveriam não só olhar o lucro no curto prazo, mas de fato o impacto que elas estão gerando para a sociedade. Então, o Be the Better World, para a gente, é muito emblemático. É como se fosse o grande porquê que estamos aqui, né? E ninguém está falando de empresas sem resultados ou filantropia, nós estamos falando de empresas que exercem um capitalismo consciente e franqueadoras que exercem um franchising consciente. Eu vou acabar contando, no final das contas é isso, a gente aqui na Bittencourt tem nosso cerne de construir relacionamentos e ajudar as empresas naquele nosso propósito de desenvolver as empresas, multiplicar sucessos e realizar sonhos, mas lógico que queremos ter resultado e etc, mas isso aqui de fato importa, engaja nosso time, nossos colaboradores e cria esses relacionamentos duradouros. E por fim, eu queria só fazer um convite. Já tem alguns anos que no evento do Be Connected, que agora ele se chama Be Connected, né? O nosso fórum passou a se chamar Be Connected. Ele tem esse ano um tema de imprevisibilidade, inovabilidade. E inovabilidade é inovação com sustentabilidade. Então, acho que isso aqui está muito também alinhado a esse momento. E faço o convite para que vocês estejam conosco 4 e 5 de outubro no Teatro Santander, no JK Iguatemi. Então, para a gente começar esse dia, eu quero apresentar os nossos convidados, né? Então, eu tenho a honra aqui de ter o Hugo Bertrand conosco. Gente, o Hugo, ele é cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente. Mas é um cara que eu acho assim, ouçam verdadeiramente, porque se tem alguém que influenciou Hugo que influenciou a nossa jornada foi o Hugo, com muita inspiração. A gente também tem aqui a Michelle, que é Head de Marketing da Estrela Beauty, que vai compartilhar conosco um pouco do chamado. E aí, eu queria contar então um pouco do porquê. Por que a gente está aqui, né? A Luiz Helena, ela fala um negócio que eu acho muito legal, que é: sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E eu acho que isso... Gente, tô emocionada. Desculpa. Hugo, fala alguma coisa aí. Bom dia a todos. Liana, querida, essa emoção genuína, verdadeira, da gente conseguir chegar a isso. Você falou que ia contar a história de 5 anos atrás, como nasceu. Conta você, essa questão no evento. Eu tiro o brilho do seu conto, mas eu vou contar. Há 5 anos atrás, nós no Capitalismo Consciente
tínhamos uma sala chamada Sala do Capitalismo Consciente no Pet Festival, que era um festival, né, ainda existe, mas ele era muito emblemático e muito charmoso quando ele acontecia ali no entorno do Tomiotaki. E a gente tinha uma sala no Museu do Design ali do lado, e eu convidava pessoas para fazerem suas apresentações e compartilhar comigo, né, o desafio de falar de capitalismo consciente. O capitalismo consciente no Brasil tem 9 anos, estamos chegando a 9 anos agora. E essa jornada não é fácil, essa jornada é bastante complexa. Na minha apresentação eu vou até falar um pouco sobre isso. E uma das pessoas que eu convidei foi a Cláudia Bittencourt, né? A fundadora, né? A primeira CEO, né? Mulher, como a Diana já falou, com muito orgulho, uma boa amiga da Bittencourt, do grupo Bittencourt, para falar sobre franquia. E ela trouxe um slide, trouxe uma frase que me marcou muito. E eu falei, a partir daquele momento a gente precisa criar alguma coisa para sensibilizar as franqueadoras. E ela disse, o capitalista mais consciente, o empreendedor mais consciente que deveria existir, deveria ser o franqueador, porque ele mexe com os sonhos e a poupança de uma vida, de uma família. Então, a responsabilidade dele em acolher, e a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é talvez o quinto maior maior franqueador do mundo, né? Mas, infelizmente, a maioria dos nossos empreendedores não é por opção, mas muitas vezes por falta de. E esse papel deve ser muito bem acolhido pelos franqueadores. Não é simplesmente ganhar o dinheiro do royalty, não é simplesmente ganhar o dinheiro do licenciamento. E quanto mais franqueados eu tiver, melhor. Quanto mais girar, talvez até mais dinheiro a gente ganhe. E é exatamente essa proposta que a gente traz aqui hoje, 5 anos depois, consolidado, e dizer que, depois desse almoço com a Liana, a gente já criou e depositou a marca Franchising Consciente, mas só agora, isso faz mais de 2 anos, foi antes da pandemia, mas só agora a gente efetivamente consegue lançar. E tudo tem seu tempo. Luiz Helena, que você também disse, Liana, tem uma frase que é isso, né? Nada melhor do que o tempo que surge. Então esse é o momento certo da gente lançar. É isso, não peça desculpas pela sua emoção, né? A gente, quando as coisas são sinceras, são legítimas, a gente tem que externá-las. E isto é também uma liderança consciente. E aí, né, Hugo, já tem acho que uns 3 anos que a gente leva para os eventos o capitalismo consciente, quer dizer, como forma, nós identificamos onde a gente poderia falar para mais pessoas, para que talvez o coração e a mente pudesse abrir sobre esse tema, e a gente levou já para 3 dos nossos eventos. Resolvemos lançar o Franchising Consciente e hoje é essa consolidação, tivemos aqui a assinatura, né, desse emblemático acordo, e daqui para frente a gente quer que de fato esse movimento seja um movimento para inspirar o franchising brasileiro, quiçá o franchising no mundo. Então, Hugo, eu queria te convidar para contar sobre o capitalismo consciente, porque o franchising consciente nada mais é do que a inspiração pura e genuína nos mesmos princípios, e que a gente possa traduzir isso para o franchising cada vez mais. Então, Hugo, que é meu mentor e amigo, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado. Vamos lá. Muito bom. Então, gente, muito bem-vindos, né? E bem-vindas ao Franchising Consciente.
né? A Liana já me apresentou. Eu sou cofundador em 2013 com outro grupo de brasileiros inconformados, no movimento que a gente batizou de Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Atualmente estou na minha segunda gestão de presidente do Instituto, já fui CEO do Instituto. Hoje nós temos a nossa primeira CEO mulher, né, a Daniela Garcia, também, que está conosco desde 2017, onde nos ajudou muito a chegar aonde nós estamos. E também, há um ano atrás, me associei ao Claudinei Elias, que é o fundador e sócio de uma empresa bastante consciente, chamada Bravo GRC, Governança, Risco e Compliance, na qual eu entrei num papel pouco conhecido ainda no Brasil, mas extremamente relevante, chamado Chief Purpose Officer, ou seja, líder de propósito. Mas para a gente falar de capitalismo consciente, eu preciso trazer vocês, levar vocês de volta no túnel do tempo, né? Até 1776, quando Adam Smith escreve o livro A Riqueza das Nações. E naquela época, a riqueza das nações não era definida porque um país era mais rico que o outro pelo seu ouro, sua prata, sua agricultura, sua cultura, suas artes. Um país era mais rico que o outro pelo grau de liberdade do seu povo. E é isto que o capitalismo nasce, para dar liberdade para as pessoas empreenderem, para dar liberdade para as pessoas saírem da miséria, da tutela, né, de um senhor feudal, para terem opções de sobrevivência e de dignidade para si e para sua família. Mas de lá para cá, será que o capitalismo é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E a resposta, pessoal, é sim, claro que é. Veja que nós estamos aqui graças ao capitalismo. Lá atrás, alguém inventou a eletricidade, né? Desse alguém, depois alguém inventou a internet, depois alguém inventou o Zoom. E aqui nós estamos, graças a essas empresas que quiseram curar a dor de milhares e milhões de pessoas e que criaram propósitos específicos e inventaram essas coisas. E se nós estamos aqui também bem e com saúde, temos que agradecer os laboratórios que desenvolveram em tempo recorde as vacinas contra a Covid. Então, sim, o capitalismo é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade. Mas será que também não é uma ameaça saber destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E, infelizmente, a resposta também é sim. Porque se nós fomos parar na pandemia, foi porque nós não tivemos limites na nossa ganância corporativa. Nós invadimos além da onde nós deveríamos ter ido. O aumento da concentração de renda, o aumento da desigualdade, a destruição dos recursos naturais, o burnout das pessoas está acontecendo graças a esse capitalismo modelo dos anos 70, que durante 50 anos foi a grande liderança e inspiração. Eu me formei nos anos 80 e fui formado no conceito de faca no dente, sangue nos olhos, vamos que mate um concorrente por dia, capture o seu cliente como se fosse um prêmio de guerra, certo? Para poder ganhar market share. Esse capitalismo focado só no shareholder, quer dizer, o acionista, cuja única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro para o acionista, isso está escrito, tá? Inclusive, como muitos acreditam que isso é responsabilidade fiduciária dos administradores, o que não se está escrito é o que não está aqui nesse slide. É que muitas vezes essa maximização do lucro do acionista foi feita às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos demais stakeholders, começando pelo colaborador, e partindo por fornecedor, por exemplo, e até do próprio cliente. Mas nós acreditamos que devemos transformar o jeito de fazer investimentos e negócios no Brasil para diminuir as desigualdades. Porque o negócio é bom quando ele cria valor, é ético quando é baseado numa troca voluntária, é nobre quando eleva a nossa existência e é heróico quando tira as pessoas da pobreza e gera prosperidade. O capitalismo consciente deve ter 4 pilares básicos.
Um propósito maior, como a Liana apresentou o propósito, que emanou de dentro da Bittencourt, emanou dentro da Cláudia como fundadora, certo? Propósito maior que guia todo mundo na mesma direção, nós vamos falar dele. Tratar todos os stakeholders ou as partes relacionadas de forma equânime, não esquecendo que o shareholder, o acionista, é também um stakeholder. Criar cultura e valores que garantam a perpetuidade do seu negócio e, principalmente, ter líderes conscientes, como Liana, como Cláudia, né? Que cuidam das pessoas para que juntos a gente cuide do nosso planeta. Mas, afinal, o que é propósito? É como você, como líder, como franqueador, como mesmo um franqueado que assumiu uma única loja, um único serviço, um único restaurante, empodera as pessoas para fazer diferente. O propósito nasce, ele emerge. Não chame uma agência de publicidade para fazer a campanha do meu propósito. Ela não existe. Elas são advindas de práticas disciplinadas, dos valores dos fundadores da companhia. E tem que fazer absoluto sentido de como somos e acreditamos. E não é ter lucro ou ter propósito. A Liana falou isso na abertura. É ter propósito para gerar lucro. Não há conflito de escolha, pois os dois têm que andar juntos. O propósito nos ajuda a nos tornar bem-sucedidos financeiramente e o sucesso financeiro ajuda a alcançar o nosso propósito. Por isso, fazer o que a gente acredita e contar sobre isso faz a gente vender mais e crescer mais. É uma questão aspiracional, mas também estratégica. A companhia que evolui junto com a cultura amadurece. A companhia que não evolui envelhece e desaparece. Por isso, Mark Twain, o escritor do século XIX, né, final do século XIX, começo do século XX, diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da nossa vida pessoal são o dia que a gente nasce, senão a gente não estava aqui nesse papo gostoso, e quando a gente descobre, raios, o que eu vim fazer aqui? E muita gente não descobre. E não é um dia só, esse dia pode ser evolutivo. Mas como é que eu faço para cultivar, então, esse meu poder pessoal, a hora que eu procuro, a hora que eu descubro? Então, primeira coisa é, não se inspire nas definições. A última coisa que eu recomendo, e desculpe aqui, gente, é livro de autoajuda, certo? Vai lá, descobre a sua própria vocação, né? Tem a sua própria definição de sucesso. Eu tenho a minha. Viva pelo seu propósito, que é a razão que te faz levantar da cama, além do despertador, todo dia da manhã. Quais são os seus valores essenciais? Aqueles que você não abre mão. Não tem dinheiro no mundo que você abre mão. Cultive a presença como seu estado padrão. Esteja por inteiro aonde você estiver. Seja assumidamente você. Cultive uma atitude otimista. Não existe ninguém que vai seguir um líder pessimista. Encare a sua vida como herói, mas também como aprendiz. Não seja vítima da sua vida. Para você encontrar o seu propósito, você precisa ser protagonista da sua vida. Tenha laços saudáveis. Isso é fantástico. Isso é que nos une. Isso é que garante o nosso envelhecer com qualidade. E saiba dizer não. Ser um líder consciente não é dizer amém e sim para tudo. Uma pesquisa da McKinsey de 2020 diz que 70% das pessoas responderam que encontraram o seu propósito, definiram o seu propósito por meio do seu trabalho. Então, vejam, gente, a responsabilidade que cada um de nós temos em acolher esses jovens, acolher essas pessoas, para poder dar para eles sentido na sua vida, para que tenha um match entre o seu propósito pessoal e o propósito da nossa empresa. E quando isso acontece, nasce o conceito evolutivo daquele capitalismo só para o acionista, para o capitalismo para stakeholders ou todas as partes relacionadas. Não tem nada a ver com abrir mão do lucro, mas é gerar bem-estar e riqueza
a todas as partes interessadas, enquanto, sim, maximiza o retorno justo ao acionista. Mas o que são os interesses da parte? É harmonizar esses interesses, não é alinhar, não é vamos combinar com os russos, fazer tudo direitinho, eu faço o que você gosta. Não, não. Eu quero alinhar numa direção, na visão da companhia. Os interesses jamais serão os mesmos, mas precisamos fazer para unir as pessoas, unir os stakeholders na mesma direção, nesse espírito de aliança. Para quê? Para gerar valor. Os negócios são sobre criar valor. Lembra que eu falei, o negócio é bom quando ele cria valor para todas as partes interessadas simultaneamente. Não deixa ninguém para trás. É uma relação ganha, ganha, ganha. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para todos. O Brasil tem mais de 20 milhões de CNPJs. Só que 97% deles faturam menos que 2 milhões de reais por ano. Então, o Brasil é um país de micro CNPJs, extremamente relevantes. Essas empresas contratam mais de 60% de toda a mão de obra do Brasil e faturam em torno de 50% de todo o PIB gerado pela indústria, comércio e serviço. Mas quando a gente cria uma empresa, a primeira coisa que a gente escreve é um contrato social. E nesse contrato social a gente define uma razão social. E a minha pergunta é, pessoal, é contrato social e razão social com quem? Com seus sócios? Não! É com a sociedade como um todo. Aquela que eu vou usar de uma certa maneira para poder gerar a minha rentabilidade, mas eu tenho que devolver também para essa sociedade. E lembre-se que tem uma cláusula que diz é por tempo indeterminado a duração da companhia. Então, vai muito além da sua existência como fundador, da sua existência como liderança. Então, faça para que seja uma perenização desse processo. Porque quando a iniciativa privada trabalha para entregar valor à sociedade e ao meio ambiente, isso volta para o negócio e principalmente para a construção de marca no curto prazo. É fundamental que a gente traga o que a Indra Nooyi, que foi a CEO mundial da PepsiCo, disse: faça alguma coisa grandiosa. E para isso tem um propósito com performance. Porque não adianta nada eu ter um propósito maravilhoso e minha companhia não entregar resultado, ela vai quebrar e ninguém vai acreditar nesse teu propósito. E não adianta ter uma empresa sangue nos olhos, faca no dente, só performance. A juventude de hoje, os millennials, os Zeus, os alfa, não vão querer mais trabalhar na sua empresa, muito menos comprar produtos ou serviços que a sua empresa faz. Então, entre num círculo virtuoso, né? Tenha efetivamente um propósito com performance e performance por meio do propósito. Nesse lançamento, nós estamos integrando a Bittencourt, estamos criando esse franchise inconsciente com os pilares que eu passei para vocês lá atrás. Um propósito maior, uma orientação para stakeholders, uma cultura consciente e uma liderança consciente para termos um negócio consciente. E, gente, o capitalismo consciente, vou falar uma dor aqui, uma realidade que pode chocar muitos. Não é o clube das empresas certinhas. E sabe por quê? Porque elas sequer existem. O capitalismo consciente é um ambiente de acolhimento para aqueles que efetivamente, genuinamente, querem traçar essa jornada. E sabe quando é que você vai chegar no destino? Nunca. Essa jornada é perene, ela é permanente. E a hora que você abraçar a jornada de um líder consciente, você nunca mais sai desta estrada. E aí entra o seu papel. Porque Peter Drucker já dizia que apenas 3 coisas acontecem naturalmente numa empresa: confusão, fricção e baixa performance. Todo o resto precisa de liderança. Mas que liderança? Uma liderança consciente, que tem claro o porquê ela empreende. Nós estamos falando com empreendedores aqui. Qual é a sua motivação? Que aponta a direção a seguir com clareza e alinha expectativas. Ser líder consciente não é levar as pessoas nas costas e fazer as coisas por eles, mas é levar as pessoas no coração, ensinar o caminho, corrigir o rumo, estar mentorando, cobrar de forma importante, séria, mas as coisas e acolher as pessoas. É buscar minimizar as dificuldades.
e ajudar a transpor os obstáculos. Ser o exemplo. Sabe aquela frase? Eu não te ouço porque os seus atos falam mais alto do que a sua voz. Então, ser o exemplo. E a gente precisa construir confiança. Ninguém segue alguém que não tem confiança. E o ambiente de confiança é muito difícil de construir. Eu falo para meus filhos todos os dias, construir confiança é construir um castelo de cartas. A gente leva um tempão para fazer e a gente dá um peteleco embaixo e derruba tudo muito rapidamente. E eu aprendi com um conselheiro do capitalismo consciente, que eu admiro muito, que disse o seguinte, que também pode chocar muitos de vocês. Dar confiança, conquistar confiança, é dar-se ao direito de ser traído. Por isso, nós precisamos construir essa confiança por meio de valores que são verdadeiros, por meio da força do exemplo, com alinhamento recorrente da visão, dando liberdade e cobrando resultados para se colocar ideias em prática. Um ambiente seguro para inovar é onde as pessoas podem errar na tentativa de fazer. E se você não der esse ambiente, as pessoas não criam. Porque quando eu tenho medo, eu entro no modo sobrevivência e eu não penso. Líderes conscientes conduzem de dentro para fora. Pode se inspirar em alguém? Pode. Mas seja você de dentro para fora. Integra mente, coração e alma. Tem um profundo senso de propósito pessoal. Cria uma visão inspiradora para elevar as pessoas e mostrar para elas um lugar melhor. E modelam a cultura da empresa. Cuidam de todas as partes interessadas, como nós já falamos, e criam valor para elas. São excelentes contadores de história. Gente, storytelling é tudo. Quando alguém vem me apresentar uma startup e me traz um pitch financeiro, nunca vai levar um centavo meu. Se contar uma boa história, pode com certeza ter uma oportunidade. Desenvolvem e se evoluem continuamente. E isto é long life learning. Nunca deixe de aprender. Nunca deixe de compartilhar o seu aprendizado. E fazem as coisas certas pelos motivos certos. Juntam propósito com liderança. O propósito está nos detalhes, não é uma grande coisa, não é um negócio magnânimo. Certo? O propósito existe desde coisas pequenas, como eu cuido, como eu trato dos outros todos os dias. Não basta eu dizer assim, pô, eu sou um líder maravilhoso, as pessoas da empresa me admiram, e quando o entregador do iFood vai na sua casa, você trata ele mal. Propósito existe nos sistemas e nos processos. Propósito é a própria liderança consciente. Mas vejam que a liderança consciente é essa estradinha cheia de curva, ladeira acima, lá em cima está tudo nublado, eu não consigo enxergar o que vai acontecer lá. Eu caminho 10, 20, 30 metros, vou descortinando, é uma jornada permanente, contínua de aprendizado e crescimento. Vai ter neguinho jogando pedra rolante, vai ter buraco na pista, vai ter óleo na pista, e a gente tem que continuar. Mas eu te garanto, quando você chegar lá em cima, uau, que horizonte que você vai descortinar. Por isso, gente, não queiram ser a maior ou melhor organização do mundo que usa as pessoas e destrói o meio ambiente. Queiram ser a melhor organização para o mundo, né? Que serve e cuida das pessoas e preserva os nossos recursos naturais. Porque nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas para isso todo mundo precisa ter oportunidades iguais. E aí a palavra na moda. As 3 letrinhas que todo mundo está ouvindo desde 2020, como se tivesse sido inventado em 2020. O ESG. Mas ele não foi inventado em 2020. Ele foi proposto por Kofi Annan, saudoso secretário-geral da ONU, em 2004, após um evento chamado Who Care Wins. Mas por que eu conscientizei vocês sobre capitalismo para stakeholder, sobre franchising para stakeholder? Tá?
Porque só ele consegue praticar ações ESG. Porque se você só está olhando para o lucro da sua empresa, por que você vai se interessar com o carinho, o cuidado com as pessoas, muito menos com o meio ambiente? E é importante que a gente entenda o que é ESG. Já em português, é o ecoambiental, o social e a governança, é sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com transparência e ética. Não é ou, é e. E o nosso conselheiro, Júlio Campos, CEO da Unilever Marketplace, diz: começar pela governança é fundamental. Então, deveria ser GSE, que, por sua vez, não tolerará ações e investimentos no social ou no ecoambiental que sejam de fachada. E nós devemos integrar o ESG na jornada dos nossos negócios, porque a transformação começa internamente para impactar a sociedade e o meio ambiente. E aí perguntam, é uma moda? Veio para ficar? É uma onda que eu devo surfar? Eu gosto de duas frases que eu trago aqui. Uma do Fábio Barbosa, que diz assim: a cada dia no mercado entra um jovem que leva em conta o critério ESG para tomar a maioria das suas decisões. E se aposenta um profissional, ele quis dizer um velho, mas pegava mal, certo? Então, eu sou um velho que estou me reciclando todos os dias. Para quê? Para não ser cancelado no nova terminologia pelos jovens, porque achava que tudo aquilo era uma bobagem. E esse, verdadeiramente, é um movimento sem volta. E a querida Luiza Helena Trajano, que diz: depois do SG, quem não entrar nessa causa não tem mais valor no mercado. Daqui a 5 anos existirão 2 tipos de empresas: as que são e as que não têm valor. Mas, como eu já disse, SG não é um destino, da mesma maneira que liderança consciente não é um destino, é uma jornada para toda a vida. E eu não posso deixar de falar da ODS, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda ONU 2030, número 10, que é diversidade. A gente precisa ter diversidade. Para quê? Para a gente somar diversidade de pensamento. E a franquia, para mim, eu já fui franqueador, tem a capacidade enorme, certo? De integrar a diversidade de pensamento para termos um capital humano riquíssimo. E por onde eu começo o SG? Começa pela decisão lá de cima. Se você, líder, não acreditar nisso, não tem santo que vai fazer milagre. Aí você tem que ter humildade, a humildade de aprender, e aprender muito sobre o tema. Tem que desmistificar que fazer o bem, e eu nem acho que a palavra seja fazer bem, é fazer o certo, significa ter menos lucro, e não é. E não é de um dia para o outro. Já falamos que é uma jornada e deve estar alinhado à sua cultura e aos seus valores. E voltamos a reforçar a importância da diversidade. A maioria das empresas pega o social e joga lá no RH, ou joga lá na governança. Não sabe o que fazer com ele. E é fundamental raça, etnia, gênero, orientação sexual e PCD esteja efetivamente incorporado no dia a dia das nossas empresas. Por quê? O negócio dos negócios são pessoas, não importa o que você faz. E nós dependemos de 3 coisas fundamentais. Experimenta não proteger o meio ambiente para imaginar se você vai conseguir sobreviver sem água potável, ar respirável e comida saudável. E qual é o papel das empresas nisso? Gerar renda digna, que as pessoas possam viver com dignidade e comprar e ter acesso a pelo menos esses 3 itens fundamentais. Por isso, nós temos um desafio de atingir até 2030 essas ODS, essas 17 ODS. Para quê? Para que a gente tenha ações efetivas para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Quem não acredita nas mudanças climáticas não entendeu nada ainda que está acontecendo no mundo, certo? Talvez as pessoas não entendam. A gente não pode deixar crescer um grau e meio. O que é 1,5 grau? Tem dia como hoje, que foi avisado ontem, que vai variar 13 graus. Começamos com 13, vamos até 26. Então 1,5 grau não é nada. Se eu disser para você que 1,5 grau pode elevar os oceanos em 7 metros
e que 7 metros pode acabar com todas as cidades litorâneas do mundo, afetar a irrigação e o meio ambiente, afetar a produção de alimento, e que você, o seu filho ou seu neto vão morrer de fome por causa disso, talvez você se toque, que a mudança climática é uma coisa séria. Mas nada mais perverso do que a desigualdade. Por isso, vamos focar na desigualdade. Tem 2 desses ODS que são catalíticos, que é o ODS 5, que é a igualdade de gênero. Sem igualdade de gênero, a gente não vai a lugar nenhum. E sem a redução das desigualdades, a gente também não vai a lugar algum. Por isso, seja o mais sustentável possível, o mais rápido possível, da forma mais simples possível. Nós não podemos esquecer que os negócios são, ao mesmo tempo, criadores dos problemas de sustentabilidade e de impacto social, mas também são os curadores e provedores das soluções mais sustentáveis. Mas, como dizia o nosso amigo Albert Einstein, não existe nada mais irracional do que resolver um problema no mesmo estado mental que o criou. Então, nós precisamos inovar, nós precisamos fazer diferente. Pessoal, quem não acredita no ESG é porque não entendeu. Quer que eu repita? Eu repito 50 vezes, repito 100 vezes, repito 1000 vezes. Mas alguém precisa entender. Nós não temos planeta B, não tem uma segunda oportunidade. E não dá para dizer, isto não é meu problema. E todo franqueado e todo franqueador tem responsabilidade, porque são micronegócios multiplicados em inúmeros aspectos. E, gente, não é uma opção. Não é ter lucro ou ter ESG. Não são caminhos opostos. É um caminho único. Encontrar a melhor solução para ter retorno no longo prazo. E por que eu trago a ênfase nas empresas familiares? Porque a maioria que eu conheço dos franqueados são negócios familiares. Então, é um legado que você pode deixar para as gerações futuras. É a construção de um sonho que vai se materializar. E eu trago uma reflexão do Dov Seidman, num livro chamado Como, How, que diz que leis e regulamentações dizem o que você pode ou não pode fazer, mas valores dizem o que você deve fazer. E tem uma grande diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. E eu, durante a pandemia, recebi um desafio de uma amiga e tomei a coragem de escrever um livro chamado A Estratégia do Varejo sobre a Ótica do Capitalismo Consciente, que conta, na prática, da minha vivência de 40 anos de varejo, como é essa relação que nós devemos ter com todos os stakeholders para poder construir algo mais relevante. E convido vocês, a partir desta palestra, a partir desse lançamento do Franchise Consciente, nunca mais, quando for trabalhar, deixar o coração em casa e só levar o cérebro, ou vice-versa. Leve sempre o coração de mão dada com o cérebro. Obrigado, turma. Estou aqui depois para o nosso toque. Por acaso, eu nem preciso dizer quanto, Hugo. Aqui no chat está todo mundo emocionado, estimulado, reflexivo, né? Então eu acho que é um pouco disso. Eu não consegui contar, mas o Hugo me estimulou a começar. Eu falo para ele que eu o elegia, ele nem é por decisão dele, mas por mim. Eu falei, ele é meu mentor em todas as nossas frentes, por esse aprendizado que foi construído ao longo do tempo. E aí, o que a gente conseguiu juntos fazer, né? Instituto do Capitalismo Consciente e o Grupo Bittencourt. Nós idealizamos um movimento que é para todos os tipos de empresa, para todos que queiram fazer melhor um pouquinho todos os dias. Acho que o Hugo traz uma reflexão importante e me chamou a atenção esses dias. O capitalismo consciente não é um lugar de empresas perfeitas, mas é aquelas que querem cada dia fazer um pouco melhor. Então, está longe de ser marketing para qualquer companhia, mas está na essência do que aquela empresa quer ser enquanto impacto na sociedade. Então, o que nós trazemos aqui hoje é o que é, então, o franchising consciente. O franchising consciente é essa busca por ampliar o nível de consciência dos empresários.
dentro desse mercado que o Grupo Bittencourt já atua há 36 anos, né? Para que a gente possa, então, ajudar, compartilhar aprendizados, trocar experiências, para que esses negócios desenvolvam negócios com mais impacto positivo na sociedade. Acho que esse é o nosso grande lema enquanto movimento. E mais uma vez é um movimento de todos, é um movimento para o franchising brasileiro que sai internacional. Está longe de ser algo exclusivo da Bittencourt e do capitalismo consciente. Esse é um movimento que eu queria já de antemão dizer é de todos e para todos, né? E como é que foi a origem? A origem foi isso, né? Um movimento que com essa parceria tinha foco de... Quando eu olhei para o lado, nós olhamos para o lado, a gente viu poucas frentes onde as pessoas podiam estudar sobre o tema, aprender sobre o tema, entender como dar o primeiro passo sobre o tema. Às vezes, muitos executivos têm o desejo de, mas não sabem o como. Eu quero sim, mas por onde eu começo, né? Então, essa origem foi criada a partir desse acordo. Nós estruturamos algo que pode facilitar com que as empresas possam dar o seu primeiro passo. O conceito que a gente tem desse negócio é que é um movimento de princípios nobres que tem o objetivo de elevar a consciência dos empresários, dos franqueadores, dos franqueados, dos fornecedores, elevar o nível de consciência de toda essa cadeia de stakeholders para criar valor e, de fato, essas empresas abordarem questões que importam e que fazem a diferença para o mundo. Acho que no momento que cada indivíduo toma essa decisão, e o Hugo dizia, e eu concordo muito, porque tenho vivido isso, algumas pessoas chegam para a Bittencourt porque querem trabalhar na Bittencourt, porque o propósito delas comunga com o nosso, diferente de ser por quanto elas vão ganhar ou o que elas vão fazer, né? Então tenho algumas pessoas, e tenho vivido isso, que vieram nos procurar porque o meu propósito parece que se conecta com o seu. Podemos entender se essa jornada pode ser seguida junta, né? Então acho que isso para mim é um ponto muito relevante e de algo que a gente tem vivido na prática. E quando a gente fala dos pilares que o Hugo explorou tão bem agora, quando olhamos aqui os negócios conscientes, a gente só queria estimular que tivéssemos cada vez mais o franchising consciente. Eu, Hugo, quando vejo algumas empresas crescendo com franchising a qualquer custo, numa pouca responsabilidade com o outro, aquilo me deixa mais do que preocupada, me faz ver que talvez o nível de consciência não seja tão alto. Então, esse movimento vem com esse sentido, né? Quer dizer, o quanto a gente impacta a vida dos outros por meio da nossa escalada via franchising. E nessa metodologia que é proprietária do capitalismo consciente, que a gente teve a oportunidade de fazer algumas interpretações, né? Nós estamos falando que o propósito maior é a causa pela qual essa empresa existe, e isso ele é vivido pelo time, pela rede. Tem exemplos assim, tem uma das empresas que eu recentemente estudei, chamado Anytime Fitness, e eu vejo o quanto o propósito é vivido pelo time e pelos franqueados, e eu acho que isso muda tudo, muda o jogo, muda o porquê de você fazer parte, né? A cultura consciente é esse líder do franchising consciente que tem altos níveis de confiança, autenticidade, transparência, mas tem um tema aqui de cuidados genuínos com as famílias que a gente coloca para dentro desse nosso negócio, cuidado genuíno com a responsabilidade que a gente tem com essa família que aposta naquela determinada franquia. A liderança consciente, que é esse servir ao propósito da marca, interpretar se estamos de fato entregando valor para todos os stakeholders e criando essa cultura consciente, né? Porque a orientação para os stakeholders não dá para esquecer o franqueado e o time do franqueado. E talvez seja isso que naquele evento lá no Festival Pet a Cláudia trouxe, quer dizer, os stakeholders entra aqui, aquele franqueado e o time dele e tudo que
nós interferimos a partir disso. Então, o grande chamado, a gente até trouxe aqui alguma conexão, e no final das contas eu acho que é isso, né? A gente só está aqui porque teve alguma conexão, porque o mundo nos chamou de alguma forma para chegar nesse movimento. E quando a gente fala de desenvolver empresas e esse grande chamado, quem é que desenvolve as empresas, né? Ou estimula o desenvolvimento das empresas? Esses empresários que são, então, os desenvolvedores de empresa que tivessem uma liderança cada vez mais pelo exemplo, né? Uma liderança que transmite essa visão otimista, que fortalece a cultura, que estabelece relações de confiança. Esse papel é o papel desse líder hoje. E esse líder tem que fomentar e cuidar para que toda a cadeia de valor a gente tenha parcerias conscientes e interdependentes. Então, aos desenvolvedores desses negócios, às lideranças, buscar cada vez mais esse papel de liderança pelo exemplo, de uma liderança consciente do impacto em toda a cadeia de valor. Quando a gente fala de multiplicar sucesso, na prática, esses empresários hoje que estão multiplicando ou são multiplicadores do sucesso que alcançaram, eles precisariam olhar de alguma forma se os seus negócios são sustentáveis, factíveis, realistas, responsáveis, né? E multiplicar essa cultura de negócios conscientes. E mais do que isso, o senso de responsabilidade, porque estamos multiplicando negócios responsáveis ou não, né? Responsáveis pelo impacto que nós causamos, sejam nas pessoas, na comunidade, no planeta que estamos. Eu amo a história de There is no Planet B, porque there is no Planet B mesmo. E quanto mais alerta as pessoas tiverem e interpretarem, talvez mudem os seus comportamentos, que mudarão as suas companhias, que mudarão o seu envolto, que mudarão, então, toda a área de influência dessas empresas. Desenvolver senso de responsabilidade é isso, porque se estamos expandindo algo sem esse senso de responsabilidade, sem que esse negócio seja um multiplicador de um negócio consciente, talvez não estejamos contribuindo para o nosso planeta e para a manutenção da sociedade. E quando a gente fala de realizar sonhos e aos realizadores de sonhos, a gente fala sobre a importância de fomentar o empreendedorismo, porque não imagino que alguém entre num negócio simplesmente, na verdade até deve ter uma parcela pequena que entra só pela última linha. Mas aqueles empresários que estão ali fomentando os seus negócios, eles têm um sonho de ter um próprio negócio, eles têm um sonho de levar para sua família uma melhor condição e o franchising é um grande fomentador do empreendedorismo. Então, gerar esses empregos, movimentar a economia, desenvolver novas cadeias, ampliar a realização de sonhos é um tema muito importante que está na mão desse franqueador, que está ali multiplicando o seu sucesso, mas está realizando sonhos por meio de outros, apoiando esses outros a realizar os seus próprios sonhos. Talvez seja por isso que Cláudia e Hugo se uniram tanto nessa causa, e aí Grupo Bittencourt e Capitalismo Consciente, porque é uma responsabilidade muito grande essa fomentar o empreendedorismo. E mais do que isso, a construção desses relacionamentos transparentes. Da mesma forma, Hugo, que você diz que, e os dados refletem isso, que os funcionários não querem mais buscar empresas que não comungam, eu vejo cada vez mais também franqueados buscando comungar de propósito com as franqueadoras, querendo relações transparentes, relações boas que definem seu futuro, que estão alicerçadas em confiança, que geram motivação para ambos e comprometimento com o sucesso do outro. Porque o Greg Nathan, que é um dos especialistas mundiais em franchising e que a gente tem o privilégio de representá-lo no Brasil, ele já disse que é uma relação pura de interdependência. Então, quanto mais o franqueador compreender que é de fato interdependência e que esse franqueado pode suportá-lo no crescimento e vice-versa, mais os relacionamentos vão ser transparentes, de cocriação. E eu acho que isso tem a ver com essa economia mais fluida, mais líquida que nós estamos vivendo. E a expansão pelo franchising, um franchising com consciência. Às vezes algumas empresas perguntam para mim, né? Como é que são essas empresas que estão crescendo rapidamente porque tem um artista ou uma personalidade? Eu digo, esse não é um fato que sustenta
O que sustenta é um franchising consciente, né? Uma decisão consciente, uma parceria consciente, uma responsabilidade um pelo outro. Não porque tem uma personalidade participando, então eu tenho uma garantia de sucesso. E sou um pouco contra a falta da transparência nas relações. Então, essa expansão ela deve sim ser uma expansão consciente, fazer de forma responsável e buscar o candidato ideal para cada marca, porque também nem todo candidato é ideal para cada marca. E tudo bem a gente dizer, acordar em comum acordo com aquele franqueado que talvez o negócio dele possa ser um outro negócio e não só visar o lucro da taxa de franquia, e sim uma perenidade nas relações. Acho que esse ponto são pontos de um franchising consciente, de lideranças conscientes do que estão fazendo com a vida daquela família, né? E na nossa visão, isso é um caminho sem volta, porque a responsabilidade social, ela é intrínseca ao franchising. O quanto a gente lida com expectativas e realizações daquelas famílias que se unem ao nosso negócio. Não só a família do franqueado, mas das equipes, né? Toda essa economia que vive em torno e que às vezes a gente lida com a economia daquela família da vida inteira. Então, quando a gente fala disso, muda o que estamos fazendo, né? E nessa jornada, tantas são as empresas que querem dar o primeiro passo, né? Mas às vezes não sabem como. E quando a gente idealizou o franchising consciente, isso aqui é fruto da criação ou cocriação do Grupo Bittencourt junto ao capitalismo, a gente interpretou que poderia, nessa jornada de franqueadores, franqueados, buscando criar valor e fazer diferença no mundo, achar uma forma com a qual pudesse se facilitar essa interpretação. A gente acredita que a gente está aqui hoje, né, no grande chamado. Eu dizia para o Hugo, se a gente tiver 10, ou tiver 100, ou tiver 200... não importa, nós vamos ter, de alguma forma, impactado 10, 100 ou 200. E o grande chamado é isso. Será que as pessoas que estão aqui não sentem como a gente sentiu algum dia, que pode fazer a diferença em todos os dias da sua vida? Então, a gente só quis, enquanto grupo, facilitar o processo, né? E estamos aplicando isso com algumas empresas, de ajudá-las a oxigenar e se conscientizar, interpretar o quanto próximo ou distante estão dessas relações com os princípios do capitalismo consciente, traçar um plano para implementar efetivamente um franchising mais consciente e acompanhar e gerar feedbacks de melhoria, porque o que a gente deseja como o futuro é que empresas que tenham um franchising consciente tenham uma certificação, possam aprender e ensinar para cada vez mais empresas. E essa certificação será fruto do capitalismo consciente, do franchising consciente, deverá ser renovada, mas o fato é que, de alguma forma, ao longo desse tempo, a gente criou uma metodologia para facilitar as empresas que queiram dar o seu primeiro passo. E da mesma forma que o Hugo tratou, os benefícios são muitos para as empresas. Na retenção de talento, na valorização da marca, na valorização frente aos investidores, no engajamento com os consumidores. É de fato algo que gera resultado para as empresas, e mais do que isso, acho que as pessoas estão falando por si, né? 9 em cada 10 brasileiros esperam que as organizações tenham lideranças mais conscientes, mais éticas, mais transparentes. 9 em cada 10 concorda que o executivo precisa sim se posicionar. Não para dizer que é perfeito, e aí o Hugo disse, somos empresas imperfeitas buscando fazer o melhor ou o certo todos os dias, né? 7 de cada 10 brasileiros concordam que os executivos precisam propor essas mudanças, porque elas não vão acontecer se nós não estimularmos que aconteça, colocar como metas de realização. A mesma forma, a diversidade, e por isso esse tema é tão relevante. E os dados não param por aí, né? 63% compram ou defendem marca que tem alinhamento com seus valores e crenças, 58% escolhem um lugar para trabalhar conforme os seus valores e crenças, e 60% estão dispostos a investir em empresas que
tenham alinhamento com seus valores e crenças. O Hugo mesmo, que é um investidor de startup, dizia isso agora há pouco. Então as pessoas estão mudando e que bom, e eu só quero que elas mudem cada vez mais e mais rápido para que influencie definitivamente as empresas a olharem para isso. E a consequência é que o desempenho também vem, né? 4,5% melhor performance financeira, 44% reputação superior da marca, 76% melhor performance com práticas de ESG. Gente, os dados, quer dizer, a busca por ser melhor vai fazer com que essas empresas precisem inovar na sua forma de liderar, inovar na sua forma de ser, inovar nas suas relações com os stakeholders, inovar nas suas relações com os franqueados. Então, os dados são 116%, né, maior bem-estar para os colaboradores. Eu acho que a gente tem tantos dados que se fosse só por isso já seria bom, mas o impacto é muito maior em toda a comunidade. E o Hugo citou Luiz Helena. Quando eu fui para a NRF esse ano, só se falava do tema, né? E é um pouco disso. Se você não tiver essa agenda de transformação, a gente não está falando só de funcionários e de investidores e franqueados, a gente está falando que talvez as empresas tenham menos consumidores querendo comprar dessas empresas. A IKEA tem muitas iniciativas orientadas ao ESG, à sustentabilidade, à diversidade, à equidade, e é um pouco disso que a gente quer falar sobre, né? E cada empresa ela segue a sua própria jornada de transformação, com o seu ritmo e com o seu destino. Mas a gente queria que esse movimento e que o franchising consciente pudesse ser a casa dessa discussão, a casa da troca, a casa do compartilhamento, né? A casa da discussão de quero dar o meu primeiro passo, mais do que sentir que quero dar o meu primeiro passo, quero dar efetivo, e a gente poder ajudar nessa jornada, né? Saber onde essas empresas estão indo e como é que elas podem se tornar cada vez mais essas empresas conscientes. Então, para isso, a gente convidou aqui a Michele. Michele tem liderado uma área de inovação dentro do Brinquedos Estrela. E mais do que isso, né? De novo, a gente não está aqui para trazer um case de perfeição. A gente está aqui para trazer um case de quem está atento ao chamado e nos possibilitou compartilhar, né, Michele, um pouco do que vocês têm aprendido com isso. Eu vou te deixar à vontade para começar o seu papo e, na sequência, nós vamos trocar um pouco de informações. E eu queria que vocês já fossem pensando nas perguntas para que nós tocássemos isso nos próximos minutos. Michele, muito obrigada. Obrigada, Liana. Obrigada, Hugo. Obrigada a você, Liana, pelo convite também de estar aqui. E obrigada, Hugo, pela oportunidade de ouvir tantas coisas bacanas e trazer tanta inspiração para a gente, né? Tenho certeza que todo mundo que está aqui nesse webinar plantou essa sementinha e está refletindo e vai, a partir de hoje, pensar diferente e pensar no seu dia a dia o que a gente pode fazer diferente, como que eu posso mudar e inovar, né? Deixa eu dividir aqui um pouquinho com vocês. Vamos lá. Vou contar um pouquinho para vocês o que é Estrela Beauty. Tá tudo certinho com a minha apresentação, Li? Então tá, vamos lá. Contar um pouquinho para vocês o que é Estrela Beauty, tá? Para quem não sabe, a Estrela Beauty é uma empresa do Grupo Brinquedos Estrela, tá? Uma marca renomada, consolidada, que esse ano, agora de 2022, completa 85 anos no mercado brasileiro de mercados infantis. Tenho certeza que muitos que estão aqui têm uma conexão emocional muito forte com essa marca, né? Com Brinquedos Estrela. E a Estrela Beauty nasceu em 2018, há 4 anos, agora no próximo mês, em junho, vamos completar 4 anos de marca, como a primeira marca de play, make-up e acessórios desenvolvidos exclusivamente para as crianças. Então, uma linha de cosméticos muito focadas em maquiagens. Por que a gente diz play, make-up? Porque é a maquiagem na maneira lúdica e divertida dela ser, ela não tem um padrão a ser seguido. Ela faz, a criança estimula, a gente estimula a criatividade da criança através das cores, incentivando ela
de maneira lúdica a quebrar os padrões de beleza. Então, a gente incentiva o lúdico, a gente incentiva a autoconfiança dessa criança, inspirando, encorajando a ela explorar sua personalidade de uma maneira leve e divertida. Então, esse que é o nosso propósito, a gente desconstruir aquela beleza formal, aquela beleza padronizada, né? A gente quer, através dessas maquiagens da nossa linha, trazer essa maneira lúdica e divertida da criança interagir com itens que ela gosta tanto, que ela olha para a mãe e se inspira na mãe, ela quer ser igual à mãe, ela quer usar o mesmo batom da mãe. Então, por que não trazer uma marca que tenha produtos pensados para ela, tá? Então, nós somos a única marca brasileira 100% dedicada em desenvolver uma linha de maquiagem e acessórios voltados para a criança. Então, todos os nossos parceiros e fornecedores, a gente garante isso, que a gente tem produtos que são feitos e pensados, hipoalergênicos, sem teste em animais. Então, eles são pensados para esse nosso público, tá? Hoje nós temos 5 lojas em São Paulo, em 5 grandes shoppings. Agora, no próximo mês, a gente vai inaugurar a nossa primeira loja no interior de São Paulo, em Campinas. E junto deste movimento todo, né, falando de lojas, a gente está desde o ano passado aí, junto com o time da Bittencourt, para a gente fazer a nossa expansão para o nosso franchising. Então, com a ajuda da Liana e de todo o time, a gente está abrindo o nosso franchising, né, já estamos começando as conversas, em breve estamos prestes a ter nosso primeiro contrato de franquia assinado e sentimos a necessidade, né, como todo esse ponto que a Liana falou de franchising consciente, de nascer diferente. Então, como que a gente já pode nascer pensando em ser um franchising consciente, olhando todos os nossos stakeholders, olhando o nosso propósito, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, para a gente já nascer com essa responsabilidade, com esse olhar diferenciado dentro da empresa, tá? Hoje o nosso portfólio, ele conta com produtos de maquiagem, esmaltes, sombras de cabelo, que deixa o cabelo colorido, máscara de cílios, todos os produtos pensados e desenvolvidos para a criança. E a gente também tem 2 collabs muito importantes, uma com uma empreendedora incrível lá do Sul, que é a Theo e Olivia, que faz fantasias para a gente, uma empreendedora incrível que a gente também apostou muito no conhecimento dela e no jeito dela pensar, e uma outra collab com a Luluca, que é uma influencer mirim muito conhecida entre as crianças, aí as mamães aí do grupo, mamães e pais, provavelmente que tem uma filha aí até uns 10 anos de idade já ouviram falar, então a gente tem uma parceria bem grande com ela também. Como eu já disse, as nossas fórmulas, elas são dermatologicamente, clinicamente testadas, hipoalergênicas, livre de fragrância e livre de teste em animais. Então, a gente, desde o início da nossa marca, a gente já verbaliza sempre tudo isso para já colocar também esse senso do conhecimento das crianças, né? A gente sabe que hoje em dia um trabalho da escola de sustentabilidade não se limita a aprender a separar o lixo, né? Eles já estão muito além, né? E isso que eu acho muito bacana. As escolas cada vez mais já estão entrando nesses temas também, né? Abordados pelo ISD. E a gente traz isso também nos nossos produtos e nas nossas comunicações, reforçando também que são hipoalergênicos, sem teste em animais, livres de fragrância. A gente conta com um portfólio super presenteável, com várias opções de kit. Então, a criança, ela entra na nossa loja e ela pode fazer uma composição de esmalte com a sombra de olho, com rímel. Então, assim, tem várias composições, com bolsinha, com necessaire, se ela gosta de mochilinha. Então, é uma marca que, através dos seus produtos, quer trazer essa brincadeira, esse lado lúdico da criança interagir de uma maneira saudável com produtos feitos para ela. E na loja, além de ter os produtos, a gente também tem a parte a gente tem um dia de princesa, que é um serviço que a gente oferece mediante um valor que a mãe compra na loja. Então, é um momento que a criança vai se sentir a princesa do dia. Então, ela arruma o cabelo, ela pinta as unhas, tudo da maneira como ela quiser. Então, de uma maneira sempre muito convidativa, muito próxima, uma linguagem muito divertida e acolhedora, as nossas vendedoras interagem com as meninas e fazem aquele penteado, fazem o que ela se sente mais bonita, põe a fantasia e, né, faz a maquiagem. Então, você vê que é um momento que a criança senta ali naquela cadeira da penteadeira, que depois eu vou mostrar umas fotos para vocês, e ela se sente ali a pessoa mais especial daquele momento, né? E é isso que a gente quer colocar diariamente nas nossas crianças, o quanto elas são especiais
o quanto estando dentro daquela loja, que é um universo pensado para ela, ela se sente valorizada, especial ali, e tudo ali é feito para ela. Então, todos os produtos estão ao alcance dela e desenvolvidos especialmente para ela. E a gente tem também um outro serviço que é de levar esse camarim até as festas. Então, a gente já fez algumas festas onde a gente leva toda a nossa estrutura do dia de princesa para as festas e faz o penteado das crianças, pinta unha, faz maquiagem. Então, acaba se tornando um momento muito lúdico e muito divertido de ver elas interagirem com os esmaltes e pinta cada unha de uma cor e quer outra mão de outra cor. Então, acaba sendo muito leve e divertido isso para ela. E aqui um pouquinho da nossa loja. Então, dentro do universo de um shopping, a nossa loja, ela quebra muito o conceito do shopping, né? Porque ela é uma loja totalmente rosa, né? Bem lúdica, divertida, com muita cor por conta dos nossos produtos. Então, ela tem esse... Aqui vocês podem ver que tem a cadeirinha aqui na frente, que é essa penteadeira, onde acontece esse momento do dia de princesa, onde ali ela senta e se transforma e fica e vive uma nova realidade ali para ela. E é isso que a gente quer promover cada vez mais, né? Aqui o nosso quiosque do shopping Higienópolis, a gente tem somente um quiosque e todas as outras são lojas. Então, esse é um pouquinho da nossa marca, né, Liana? Então, contando um pouquinho o que é Estrela Beauty, o que faz a Estrela Beauty, acho que esse foi um resuminho, né? Acho que agora a gente vai ali partir para as perguntas, bater um papo sobre o franchising, como eu falei, a Estrela Beauty aceita esse chamado, né? Nós somos uma empresa, eu falo para o meu time, que a gente funciona como se fosse uma startup dentro de uma grande empresa de 85 anos, né? Então, a Estrela Beauty, ela tem que ter esse senso de inovação, porque a gente trabalha com maquiagem, trabalha com criança e trabalha com varejo. Então, são 3 pontos que nos incentivam e nos desafiam diariamente a ser mais ágil, a pensar em produtos inovadores, em pensar em maneiras inovadoras da gente falar com esse público, de trazer produtos para esse público. Então, a Estrela Beauty agora, como está entrando, né, estamos nos tornando uma franqueadora, a gente aceita esse chamado para já começar com o pé direito, fazendo a diferença na vida das nossas vendedoras, das crianças, dos nossos parceiros e fornecedores e dos nossos franqueados aí que estão chegando, né, Li? Muito bom, obrigada, Michele. Acho que um pouco disso, né? É interessante ver como vocês estão lidando como uma startup dentro de uma grande empresa e buscando esse aprendizado de como fazer melhor todos os dias, né? Como avançar efetivamente em um franchising mais consciente. Então, eu só desejo sorte na jornada, lideranças conscientes, porque certeza que não vai ser uma linha reta de aprendizado, mas se vocês estiverem com esse tema no coração e na mente, juntos de mão dadas, como o Hugo disse, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver cada dia um franchising cada vez melhor. E agora, pessoal, eu queria abrir para algumas perguntas. Eu acho que a gente tem aqui a honra de ter, né, um guru e uma aprendiz, e um guru, né? No final das contas, a gente mescla entre papel de guru e papel de aprendiz ao mesmo tempo. Então, não sei, temos algumas perguntas aqui no chat, eu vou moderar, mas uma primeira, e Hugo, talvez eu vou direcionar para você. Como é que uma empresa dá o primeiro passo? Assim, tem um monte de gente dizendo, eu sinto isso, quero fazer. Como é que uma empresa dá o primeiro passo? O que é o primeiro passo? Se você puder explorar um pouco desse tema. Vamos lá. Primeiro que toda jornada, como eu disse, ela é longa, ela não termina nunca. A liderança consciente, ela deve ser uma vocação, ela deve ser uma decisão do líder. Então, uma empresa só vai dar um passo se o principal líder da empresa quiser efetivamente dar um passo. Existe um outro autor que diz que os negócios são o reflexo da sua gente. E a sua gente é reflexo dos seus líderes. Então, se você quer mudar o seu negócio, você tem que se mudar a si mesmo primeiro. Então, esse é o grande desafio.
querer efetivamente fazer, não porque é bacana, não porque tem outros fazendo, não porque isso vai dar mais visibilidade para a minha empresa, tá? Mas principalmente porque eu acredito que esta é a maneira certa de fazer as coisas. E que a gestão da minha empresa vai sim trazer resultados mais sustentáveis. Eu vou ser mais resiliente durante as inúmeras crises que a gente sempre vive. Então, querer mudar, caminhar para esse processo é muito, muito fácil, né, e importante. Mas primeiro, queira efetivamente se transformar para poder transformar a sua empresa. Hugo, tem uma segunda pergunta aqui que eu acho que é aquele paradigma de que ser grande, ser consciente são temas que não comungam, né, na mesma empresa. E tem uma pergunta que é: como é que você faz o sonho grande? Eu até lembro do Rony falando que é o sonho bom e não o sonho grande, mas que seja. Como é que você faz o sonho grande e o capitalismo consciente? Como é que você cresce exponencialmente o capitalismo consciente? Eu queria que você tratasse sobre isso. Bom, para quem não sabe, eu trabalhei com o Jorge Paulo Lema, certo? Com o Beto Sicupira, tudo mais. E acho que o caminho não é o sonho grande, é o sonho bom, como o Rony fala. O resultado de um sonho bom pode ser grande ou não, vai depender de cada um de nós. O que está nas entrelinhas daquele livro, inclusive Sonho Grande, é: pense grande, comece pequeno, cresça de forma sustentável. O exponencial não é o caminho, ele desarruma a sua casa, tá? E seja resiliente nesse processo da sua construção. Muitas empresas não estão caminhando para isso porque é confortável para o líder fazer uma sua gestão. Muita gente diz o seguinte: a culpa do capitalismo selvagem, do capitalismo de shareholder, é das empresas. Não, as empresas não são nada sem as pessoas. Se tem o responsável, são as lideranças. E essas lideranças, muitas vezes, têm um conflito de interesses. Qual é o conflito de interesses? O conflito de interesses dela é efetivamente o líder, desde os anos 70, junto com aquela máxima de capitalismo deve maximizar o lucro, o retorno do acionista, nas entrelinhas estava assim: e o meu também. E o meu também. Quando se criou o conceito de stock option, quando se criou o conceito de bônus performance, que eu não critico, mas o que eu critico são metas de curto prazo para fazer isso. Então, deixa eu garantir o meu, porque eu não sei se eu vou estar com emprego amanhã. E se eu tiver que atropelar um monte de gente e fazer sacrifício dos outros, quantos e quantos de nós, né, eu que sou varejista de mais de 40 anos, não ouvi a frase, né? Antes que os outros, né, antes que meus filhos chorem pela falta de leite, que chorem os filhos dos outros. Cara, onde é que se pode pensar dessa maneira? Mas um monte de gente pensava e ainda continua pensando. Então, mudar uma empresa grande é um desafio. Você tem Movida, você tem Gerdau, você tem a Magazine Luiza, você tem Suzano, você tem Klabin, você tem várias empresas que estão aí navegando no sistema do capitalismo consciente e que são enormes, são gigantes. Você tem Reserva, agora Grupo Arezzo & Co., certo? Que estão fazendo esse processo. Você tem Boticário, que não é associado, mas que pratica totalmente os pilares do capitalismo consciente, baseado no Arturo, já fizemos várias falas juntos. Você tem master franqueados, né? Como, por exemplo, o Grupo Gentil, lá do Nordeste, de Natal, que pratica capitalismo consciente, que tem um propósito maravilhoso. Você tem várias empresas. Você não precisa ser associado ao capitalismo consciente para fazer. Mas se você quiser aprender mais, vem com a gente, que a gente te ajuda nesse processo. E não se preocupe com os outros. Não se preocupe com os grandes. Se preocupe com você. E aí tem uma pergunta aqui que eu vou responder, depois faço um para mim e fecho com o nosso vídeo.
Franchising, tem uma pergunta que é, então, o franchising consciente são para as grandes empresas? Acho que o Hugo respondeu, primeiro são para as pessoas e não para as empresas. E não tem tamanho, não tem hora, não tem idade, não tem momento, né? Se chegou um momento do chamado, da vontade de fazer, eu acho que é por aí que começa. A interpretação da sua responsabilidade é por aí que começa, independente do tamanho da sua empresa, quantos funcionários você tem, em que região você está localizada e qual negócio você faz. Eu acho que isso é o mais relevante. E Michele, para fim, como é que você sente esse momento dentro da companhia? Como é que você interpreta isso para você como pessoa e, por consequência, para os que você lidera? Então, o que que eu sinto ali? Para a empresa como um todo, né? Como eu falei, uma empresa de 85 anos, uma empresa tradicional, né? Que está andando num formato há muito tempo e que não falava direto com o consumidor, né? Porque a Estrela não vende direto para o consumidor, a não ser no e-commerce. E aí a gente nasce como uma empresa de cosmético pequena, né? Porque nós somos uma estrutura bem enxuta dentro deste universo de uma empresa tão tradicional no Brasil. Então, o que que eu sinto, o que que eu percebo, né? Realmente está em cada uma das pessoas, né? O seu Carlos Tchoukian, que é o nosso CEO idealizador da Estrela Beauty, ele tem muito esta consciência, né? Essa liderança consciente de eu vou criar uma marca de cosmético porque eu preciso também fazer diferente, eu preciso atingir as crianças de uma maneira diferente do que eu estou atingindo há 81 anos, né? 4 anos atrás. Então, e isso está muito nas pessoas que trabalham no time da Estrela Beauty, né? Então, seja eu, meu time de marketing, as vendedoras, todas as pessoas e os nossos fornecedores também já estamos começando a fazer essas escolhas, né? A gente escolhe os nossos fornecedores, os nossos homologados, essas pessoas que tenham essa mesma consciência de eu quero fazer diferente, eu quero chegar de uma forma diferente nas crianças. Eu quero trazer um propósito a mais, eu não posso seguir falando desse padrão de beleza que o mundo diz hoje, né, que é o certo, né, e tantas coisas que falam por aí. A gente precisa falar diferente com essas crianças. Então, a cada momentinho, cada criança que entra na loja e que a vendedora oferece uma bexiga e apresenta um produto novo, né, a cada criança que a gente maquia numa festa, a cada fornecedor, a cada conversa que a gente tem com o fornecedor, que a gente fala, legal, vamos fazer uma fantasia desse tecido, porque ele não vai agredir a pele da criança, porque ele é confortável, ela não vai sentir pinicar e se incomodar. Então, são pequenas coisas no dia a dia que a gente vê que a gente está construindo a diferença, né? E assim, a cada dia a gente vai construindo, não é uma coisa pronta, não tem um formato, não tem um molde, não tem um passo a passo, né? São com pequenas coisas que a gente vai fazendo a diferença, e é isso que está na cabeça dos nossos colaboradores, né? Vamos fazer diferente, nascer diferente. Muito bom, Mi. E para fechar, eu não sei se eu estava muito emocionada ontem, no final das contas eu vi que não era ontem, é hoje também, né? Mas eu achei aqui um vídeo que fala tanto de, primeiro a gente começa pela mudança com a gente mesmo, né? Acho que o Hugo disse, é a liderança que define. Eu vou passar esse vídeo para a gente assistir e na sequência fechamos. Eu acho que eu me emocionei com ele, espero que vocês gostem.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Pra gente, talvez seja algo de que liderança consciente é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, né? Faz porque acha que é importante e, por consequência, ainda tem tantos benefícios para as empresas e para a sociedade. Então, acho que hoje a gente fecha com um grande chamado. Eu quero fazer um grande agradecimento aqui ao Hugo e à Michelle por estarem conosco nessa jornada. Eu faço convite para que nós estejamos juntos nesse movimento, cada dia fazendo uma diferença na vida das pessoas, das empresas, uma liderança mais consciente, mais responsável. Hugo, muito obrigada. Michelle, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo. Que estiveram aqui conosco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.